Eu gostava de meninas. Essa era a minha realidade. Essa ideia de as pessoas me humilharem por julgarem que eu era gay e tudo mais, sendo que eu nunca tinha tido contato com homem, nenhum tipo de contato, assim, não é nada, foi mudando na minha vida aos poucos quando eu comecei a trabalhar com teatro. Então as pessoas da escola entendiam que eu fazia algo que era um diferencial, né? Então toda vez que tinha uma peça eu escrevia, dirigia, ensaiava, e aí essa união das pessoas através da arte me fez passar de a figura não grata para o garoto mais popular da escola em alguns momentos, assim, sabe? Então, ser meu amigo naquela época do teatro era o best, assim, todo mundo queria estar no meu círculo de amizades, todo mundo queria fazer amizade comigo, porque eu era muito quisto, porque eu conquistei uma popularidade através de uma coisa que eu sabia fazer muito bem, e acabei sendo referência, né? Porque todo mundo queria fazer parte dos meus grupos, porque sabia que sempre ia sair uma coisa muito legal dali, né? Então, passei da bicha para a pessoa mais popular. Porém, isso não isentou que algumas pessoas ainda me humilhassem muito e me maltratassem pelo meu jeito de ser, entendeu? E aí isso ainda continuou sendo um problema para mim. Não namorei nessa época de escola, não tive namorada, nem namorado também, porque na minha cabeça, gente, eu não tinha ideia construída na minha cabeça de ser gay ou não, entendeu? Tem até um fato que aconteceu comigo, acho que eu devia ter uns 13 anos. Eu tava no shopping com a minha mãe, e aí um rapaz, eu fui no banheiro, né, e o rapaz, tipo, colocou o pinto dele pra fora e me mostrou. E aquilo me deixou muito, sabe? E a partir daquele momento eu comecei a ter medo mesmo de ir pra banheiro sozinho, de frequentar banheiro. Tanto é que até hoje, se eu for pro banheiro público, eu tenho que ir com um amigo, tenho que ficar na porta olhando. Eu só vou no reservado também. Enfim, esses são um fato para pular para algumas partes da minha vida, né? Bom, passou essa fase da adolescência, aí veio a fase da faculdade. Eu ainda não tinha tido relacionamento nenhum com homem, então não tinha como eu dizer para a sociedade que eu era gay, porque eu não tinha isso construído na minha cabeça. E muita gente me julgava porque queriam que eu dissesse que eu era gay, sendo que eu não tinha noção disso. Então como é que eu vou dizer uma coisa que eu não sei o que é, entendeu? As pessoas descobriram quem eu era muito antes de eu saber, de ter uma ideia de quem eu era, entendeu? Isso é muito complicado quando a sociedade forma a sua personalidade antes de você ter formado a sua personalidade. É muito difícil você conseguir entender esse lugar. Bom, chega a época da faculdade, né? Eu já tô numa parte que eu já tô mais adulto, e aí tô convivendo com pessoas mais descoladas, a galera da arte, né? Faculdade de teatro e tal, e as pessoas sempre ainda falando, você é gay? Você é uma bicha. E na minha cabeça eu falava, não, gente, não sou, entendeu? Não sou, porque na minha cabeça ainda estava criada essa ideia de que eu só poderia me julgar como gay ou como bicha quando eu realmente tivesse relacionamento com outro homem, né? Enfim. Bom, passa-se o tempo, viajo para Pirenópolis, e aí numa corrente de amigos, pessoas diferentes e tal, eu acabei me relacionando, ficando com um menino, um rapaz, um homem, na verdade, nessa época, né? E isso me fez começar a entrar na confusão mental de aí sim tentar conseguir me entender, né? Antes disso eu já tinha namorado 2 garotas, tá? Que não foi na época da escola, foi nessa transição entre a escola e a faculdade. Acabou que eu fiquei com o cara, né? E aí isso começou a trazer pra mim várias questões, porque eu comecei a descobrir sentimentos que eu não conhecia mesmo. Isso eu tô falando que eu tava com 25, 26 anos, gente, eu já sou uma idosa, então, né? Começou a vir muitas coisas na minha cabeça de sentimento. Foi quando eu escrevi o espetáculo Nós, né, que tá em cartaz em São Paulo, que fala sobre essa confusão sentimental de 2 garotos que estão descobrindo sua sexualidade, e são 2 crianças. Então eu joguei tudo isso pra fora através de um texto, toda essa questão minha de confusão sentimental que eu tava sentindo. Bom, fiquei com esse cara, só foi uma ficada mesmo de um dia, nunca mais. Mas isso foi suficiente para me deixar num abismo, né, de sentimentos e de tudo. E aí eu fui pra parada, né, conheci a parada gay da cidade. E aí eu saí pegando Deus no mundo, que eu queria entender, né? Deixa eu beijar aqui o povo pra saber se realmente é isso que eu quero na minha vida. E aí foi aí que eu falei assim, não, é isso mesmo, querida, é isso mesmo que eu quero. E foi na fase que eu comecei a me soltar mais, né, e tudo mais. Comecei a me libertar um pouco dessas amarras que eu tinha da minha personalidade e tudo, porque
como é que você vai ser uma pessoa segura de si se você não sabe quem é você, né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender quem realmente eu era, eu comecei a me soltar mais pro mundo e comecei a ser mais autêntico mesmo, né? Até que chegou o ano de 2012, eu fui viajar, fui embora pro Rio de Janeiro, de Malicuia, e fui morar com um amigo que é homossexual. E aí, nisso, né, antes disso, quando eu tava em Brasília, eu já tinha me relacionado com o cara, já tinha pequenos namoros e tal, enfim. Eu tava querendo viver tudo que eu podia viver, tudo que eu passei anos sem ter vivido, eu queria viver tudo de uma vez, né? Por isso que eu entendo muito quando esses gays que gostam de ficar com Deus e o mundo, porque eles estão aprendendo, né? Estão se descobrindo, deixa ficar. Enfim, gente. Passa-se o tempo, fui morar com esse amigo até, e voltei pra casa em 2014, quando a minha mãe chegou pra mim, teve uma conversa comigo e falou que ela sabia que eu era gay, né? Ela supôs, eu não precisei contar pra ela, ela supôs que eu era. Foi quando eu falei pra ela que eu era mesmo, tal, e aí ficou entendido que aquela conversa, né? De que por eu ser um bom filho, então eu poderia ser aceito, porque apesar de ser gay, eu era muito bom filho, eu ajudava, sabe essas justificativas que as pessoas colocam em você pra amenizar o fato de você ser uma bicha, de você ser gay, né? E aí, eu me assumi pra ela, e quando eu me assumi pra ela, eu me assumi pro mundo, porque aí realmente não tive medo de chegar pra ninguém pra falar, entendeu? Por isso que hoje eu tenho um canal onde eu falo abertamente sobre isso, onde eu escrevo abertamente sobre isso no Face, em qualquer lugar. Não tenho problema nenhum de ser quem eu sou, porque eu não preciso ter amarra quando a pessoa que eu realmente precisava dizer isso já sabia tudo sobre mim. Então por que eu vou negar isso pro mundo? Foi quando eu comecei a ser eu mesmo, entendeu? E aí hoje eu digo pra você que eu consigo me expressar da minha forma de ser, consigo ter autenticidade na minha personalidade, porque eu entendo que tudo que eu passei na minha vida até me descobrir, né, todos os problemas que eu sofri de agressões físicas, morais, verbais, todas as coisas que foram me fazendo ter repúdio de eu ser eu mesmo, né? Porque teve uma fase na minha vida que eu odiava o fato de eu de ter possibilidade de eu ser gay, porque, nossa, isso era a pior coisa do mundo pra mim, porque, pô, as pessoas me maltratavam por causa disso, como é que eu ia ser uma coisa que as pessoas me maltratavam, entendeu? Então, eu hoje entendo que eu passei por tudo que eu passei na minha vida para que eu hoje conseguisse ter segurança de ser quem eu sou, sem medo, sabe, do que as pessoas vão julgar, sabe, sem medo de que se hoje eu quiser colocar meu turbante, passar um rímel no olho, eu posso fazer isso, foda-se o que as pessoas vão achar em relação a isso, entendeu? Foda-se, o que eu tinha que passar de ruim na minha vida eu já passei, entendeu? Daqui pra frente é só ser eu mesmo e deixar que as pessoas continuem me julgando por eu ser mesmo, entendeu? Hoje eu chego no lugar, a pessoa me chama de bicha, eu falo assim, sim senhora, sou eu mesmo, tudo bom? Não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Antes das pessoas falarem qualquer coisa sobre mim, eu já falo sobre mim, porque eu já tenho segurança completa de quem eu sou na vida, no mundo. Eu não preciso ficar pensando o que as pessoas realmente vão julgar em relação à minha vida, meu estilo, meu jeito de ser. Estou aqui ainda cheio de conflitos emocionais para resolver, cheio de problemas sentimentais, né? Porque a minha forma de amar é diferente. Um dia ainda vou falar sobre essa questão minha também, da minha forma de amar, que é muito intensa. E hoje meu conflito maior com isso. Em relação à minha personalidade, problema nenhum. Quando eu falo algumas vezes que eu tô revoltado, que eu dei o azar de ter nascido gay, não é pela questão de eu ser eu mesmo, mas pela questão de tantas coisas que englobam isso, que óbvio que se hoje em dia alguém pudesse optar, né, por ser, muita gente não seria. Eu às vezes penso que eu posso optar por não ser, mas eu também optaria por ser, sabe? Eu quero continuar sendo quem eu sou mesmo, e dar cara a tapa porque, gente, são pessoas como eu e como você, que se for gay tá me assistindo, que mudam o mundo, a gente que muda a realidade do nosso lugar, a gente que muda a forma que as pessoas vão ver, porque se a gente incomoda é sinal de que a gente deveria realmente estar ali, entendeu? Se você chega num lugar que você percebe que você causa um incômodo, é justamente nesse lugar que você deveria estar. Bom, se você gostou desse papo, se inscreve no meu canal, ativa o sino, comenta, compartilha, tá bom? Ainda vai ter muito mais conversas bem que vão bem no fundo aí das coisas. Espero que você vai ver. Beijo.